Senhores deputados, Sr. Ministro, antes de ir ao requerimento do PCP, queria abordar dois temas, um por opção e outro por obrigação. Por opção, espero que não me leve a mal, queria saudá-lo pela sua eleição para o Eurogrupo. Houve seguramente mérito de todos os portugueses que fizeram um enorme esforço, houve seguramente mérito do governo anterior que fez grande parte da consolidação orçamental e fez as reformas que estão elogiadas. Houve mérito do governo atual, porque ao contrário da propaganda pré-eleições, quis cumprir os compromissos e aliás até foi além dos compromissos, mas há mérito individual, inequívoco. E nessa medida, Sr. Ministro, queria reconhecê-lo, saudá-lo e aproveitar para desejar que esse mandato, também enquanto português, corra com sucesso e felicidade para o interesse comum da Europa e dos portugueses e, naturalmente, seu também. O segundo é por obrigação. O Sr. Ministro compreende que eu tenha que fazer uma pergunta sobre a questão do pedido de convites feito pelo Sr. Ministro ou pelo seu gabinete para um clube, uma entidade privada, para assistir a um jogo no camarote presidencial acompanhado do seu filho. E as perguntas são simples, sem insinuações. Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro remeteu para si dizendo que teria havido uma boa razão para ter pedido, não sequer aceito, pedido convites. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é qual é que é essa boa razão? Ouviu-se falar em segurança, mas eu creio que o Sr. Ministro não dirá que um membro do Governo assistir a um jogo numa bancada entre adeptos está em risco a sua segurança. Enfim, eu acho que é por demais pacífico, haveria outras soluções no estádio, havia a solução de ficar em casa. Lembro-me do Presidente do PSD ver a final do Campeonato da Europa de futebol no meio da bancada num jogo de muito mais risco, mas o senhor escolheu, alegadamente, não sei por que razão, queria saber qual é que é a boa razão, pedir para ir para o camarote presidencial. Eu queria lembrar que o Código de Conduta, Sr. Ministro, diz que as únicas razões atendíveis para se poder aceitar o convite são, por um lado, haver um interesse público relevante, eu creio que foi um interesse particular, e o Sr. próprio Ministro disse, porque tem um gosto por seguir os jogos do seu clube, não censuro por isso que eu faço o mesmo com o meu. Todos os sábados ou domingos posso ver o jogo com o bilhete que comprei, mas a outra razão que também está afastada é o Ministro ter sido expressamente convidado para representar o Governo. Também não parece ter sido o caso. Estava lá o Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro foi para ver com o seu filho. E, portanto, qual é que é a boa razão? Se há uma razão tal como a segurança, porque é que, apesar disso, o bilhete não foi pago, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado, creio, do Tesouro, segundo se dizia, os bilhetes eram pagos, os outros 3 tinham sido pedidos, e por último, como é que é possível, o das finanças, peço imensa desculpa, e a pergunta final é, que leitura é que é possível do Código de Conduta, do seu artigo 10º, que permita concluir que não houve uma violação. O artigo 10º diz que os membros do Governo devem se abster de aceitar convites, ou pedir naturalmente, a pessoas coletivas privadas. E depois, entende-se que existe um condicionamento da imparcialidade e da integridade do exercício de funções quando sejam aceitos convites com valor estimado superior a 150 € no seu conjunto. Acho que ninguém disputa que um jogo daqueles no camarote presidencial o valor é superior a este e, portanto, Sr. Ministro, eu não entro aqui nas suspeições feitas por jornais e etc. É o próprio Governo que diz, no seu Código de Conduta, que a integridade está em causa. Eu queria a sua explicação. Qual é que é a boa razão, como é que a lei não foi violada, porque é que o bilhete não foi comprado. Especificamente sobre o requerimento do PCP. Sr. Ministro, durante conversas anteriores aqui, foi-nos dito que o negócio de venda do novo banco, tal como acordado, não tinha esforço público e que mesmo a contingente garantia concedida estava limitada a 3,89 mil milhões. Ora, perante o documento que recebemos há 2 dias no Parlamento, a requerimento do CDS, o acordo quadro, as dúvidas que surgem são sérias, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, segundo o texto do acordo, as responsabilidades do Fundo de Resolução e depois do Estado o financiar não são só, já não seria pouco, 3,89 mil milhões. Sr. Ministro,
a cláusula 2.2 do Acordo de Quadro tem nas alíneas A e B várias outras responsabilidades, eu posso dar aqui os nomes que lhes são chamados, as Business Warranties, LME Warranties, Title Warranties and Resolution Contingent Warranties. Todas elas de valores que acrescem aos 3,89 mil milhões. Ou seja, foi-nos contada uma história que tinha um valor que terminava ali. E nesta cláusula são somadas uma série de outras responsabilidades que o Fundo de Resolução assume perante Novo Banco e Lone Star e que o Estado financia. Só duas é que têm valores teto, são mais de 300 milhões de euros. As Business e as LME Warranties. Ou seja, o valor não é sequer 3,89 mil milhões de euros. É mais do que isto. Quanto? Porque é que isto foi escondido dos portugueses? Em que condições é que elas são exercitadas? Porque nós só recebemos a referência às obrigações. O contrato, o acordo não nos é dado para perceber quando é que elas são acionadas. E, portanto, Sr. Ministro, há muito mais responsabilidade do que aquela que já foi assumida. Porque é que ela foi escondida? A que é que ela se deve? Qual é que é o valor? Quando é que são usadas? Depois, ficamos a saber também que as condições em que o Estado empresta dinheiro para este efeito, e começou logo com um empréstimo de 1.000 milhões de euros, prevêem que só começa a receber, na melhor das hipóteses, a partir de 2036. E mesmo assim, aqueles recebimentos que o Estado teria do Fundo de Resolução, daquilo que os bancos metem lá a cada ano, perdem prioridade e são desviadas para pagar à Lone Star, se a Lone Star e ao Novo Banco, se o Novo Banco precisarem. Cláusula 3.4. Ou seja, afinal há mesmo um financiamento e não é apenas uma garantia contingente. Depois, o valor é muito superior a 3,9 mil milhões de euros. Enquanto não sabemos. Depois, o dinheiro que os bancos metem desde logo para pagar responsabilidades anteriores do Fundo de Resolução é desviado em caso e tem precedência para pagar à Lone Star e ao Novo Banco. Depois, o acordo é por 11 anos de financiamento, quando até agora nos tinham dito que o mecanismo de capital contingente era 5 mais 3, ou seja, 8. Depois, acordam uma taxa de juro que nos primeiros 3 anos, pelo menos, é inferior à taxa do custo médio de financiamento da República. Outra vez, o mesmo erro que fizeram naquela reestruturação do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, em, como o TAU nos disse, fizeram um perdão de pelo menos cerca de 600 milhões de euros aos bancos. Portanto, voltam a repetir o problema. E, portanto, Sr. Ministro, nós pedimos muitas vezes informação. As suspeitas, pelo que agora chegou, sobre falta de transparência e o que é que está verdadeiramente em causa, agravam-se. Afinal, quanto é que é? Porquê é que nos esconderam responsabilidades que foram assumidas pelo Fundo de Resolução? Em que condições é que elas são disponibilizadas? Quanto é que isto é, afinal? E depois, Sr. Ministro, eu queria que me esclarecesse notícias de jornais do dia 12 de outubro passado. Para além do que nós falámos, 3,9 mil milhões disse em conferência de imprensa à Diretora-Geral da Concorrência que Portugal pediu e foi-lhe autorizado, para além dos 3,9 mil milhões de euros e outras responsabilidades indemnizatórias, que foi aquilo que falei há pouco. Senhor Presidente, se... O Sr. Deputado... Eu vou mesmo terminar. Continuo. Vou mesmo terminar. Só um momento, vamos parar o tempo. Sr. Deputado, eu estou aqui para conduzir os trabalhos e estou a fazê-lo. O Sr. Deputado António Leitão Amar está dentro do tempo que o Sr. Ministro utilizou para responder à primeira pergunta e, portanto, temos aqui... Não, é uma decisão, é uma gestão dos trabalhos. Eu vou passar, aliás, uma parte deste tempo já foi gasto nesta interpelação não autorizada. Sr. Deputado António Leitão Amar, faça favor de concluir a sua intervenção, por favor. Apesar do nervosismo do Partido Socialista, vou terminar com as perguntas. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor, conclua a sua intervenção. Obrigada. Perguntar ao Sr. Ministro se é verdade, segundo diz, são jornais portugueses, que a Direção-Geral da Concorrência autorizou porque o Governo pediu, para além dos 3,9 mil milhões de euros, 89 milhões de euros, para além daquelas indemnizações adicionais de que falei há pouco, que o Estado português e o Governo pudesse fazer uma injeção adicional de capital. Estão aqui notícias do Público, do Jornal Expresso, a dizerem a mesma coisa. E, finalmente, outra notícia, o Estado, em Bruxelas, comprometeu o Novo Banco a mandar mais funcionários sair e a fechar mais balcões, para além daquilo que tinha sido assumido. Em que é que ficamos? Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor.